Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. E no vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho mais sobre a física aqui pro canal. Eu quero trazer dicas e estratégias sobre ela para facilitar o estudo de vocês, porque eu vejo que muita gente tem muita dificuldade com a física. E ela não é esse bicho de sete cabeças não, ela é super acessível e eu sou a prova viva disso. Antes de qualquer dica ou estratégia, vocês têm que analisar no conteúdo programático do seu vestibular como a física cai, ou seja, quais os conteúdos que caem naquele determinado vestibular. E juntamente com isso, você tem que analisar também se a sua universidade utiliza média aritmética simples ou média ponderada. Se ela usa média ponderada, qual o peso o seu curso dá à ciência da natureza, né? Que vai estar englobado a física dentro de ciência da natureza. Se dá um peso maior, você vai ter que estudar mais física. Se dá um peso baixo a ciência da natureza, você vai estudar menos física. Não que você não vai estudar, você vai estudar, só que com uma ênfase menor comparada às outras áreas do conhecimento. No estudo, ele tem que ser direcionado, não pode estudar tudo da mesma forma, isso não funciona. Até mesmo quando é média aritmética simples, você não vai estudar linguagens e ciência da natureza da mesma maneira. Se você vai fazer Enem e a sua universidade utiliza média aritmética simples, eu recomendo ter uma ênfase grande à física. E ciência da natureza é uma das áreas do conhecimento que dá mais pontuação, abaixo de redação e matemática. E ciência da natureza já aparece em terceiro lugar entre áreas do conhecimento que mais alavancam sua nota. Por ter tanta variedade de vestibulares, de média aritmética simples ou média aritmética ponderada, ter pesos diferentes na média ponderada, na média aritmética simples também tem maneiras diferentes de estudar e dar um direcionamento às áreas do conhecimento que mais você precisa dar ênfase. Eu não consigo dizer para vocês com exatidão, estude 2 horas de física por semana, estude 8 horas de física por semana. Isso eu não consigo dar, isso é muito individual, por isso que vocês têm que fazer uma análise antes do começo do seu estudo da física, para vocês saberem como vão pontuar a física no seu cronograma semanal. E quebra, eu já quero trazer para vocês uma coisa muito importante, uma dica que vale ouro, que é os conteúdos que mais caem no Enem. Como a maioria do meu público faz Enem, né, vai fazer o Enem, vai tentar o Enem, eu vou trazer para vocês os conteúdos que mais caem em física no Enem, que são esses daqui, Eles estão em ordem de relevância, então é do mais importante para o menos importante. Isso pode ter umas pequenas variações? Pode óptica cair um pouquinho menos que cinemática num determinado ano? Pode. Isso são variáveis, mas são mais ou menos esses conteúdos que caem sempre no Enem. E eu não dei esses dados à toa. Eu analisei algumas provas antigas dos últimos anos e vi que são esses mesmos os conteúdos que mais caem. Eu mesmo fiz essa análise. Outra coisa que eu quero ressaltar para vocês. Se vocês quiserem que eu traga subconteúdos desses conteúdos aqui, porque isso aqui que eu trouxe para vocês são macro conteúdos. Ou seja, eletrodinâmica é uma área dentro de física. Mas dentro da eletrodinâmica eu tenho corrente elétrica, eu tenho potência, eu tenho associação de resistores, capacitores, entre outras coisas. Se vocês quiserem, eu detalho, por exemplo, um vídeo falando só sobre a eletrodinâmica, onde eu vou abordar o subtópico, como ela cai, fazendo uma análise mais profunda de conteúdo a conteúdo. Posso fazer isso também de outras áreas do conhecimento, se vocês estiverem afim. Também posso trazer essa mesma análise que eu trouxe do Enem para outros vestibulares, como o da FUVEST, o UFPE, o UFRJ, a UFSC. Fica tudo a critério de vocês. Então deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu traga de conteúdo. Eu estou sempre tentando trabalhar o que vocês necessitam mais. Então se vocês necessitam mais de tal coisa, eu vou procurar, pesquisar e fazer um vídeo sobre aquela tal coisa. O meu canal é feito para vocês, é para ajudar vocês que estão tentando uma vaga na universidade. Então os comentários estão ao dispor de vocês. E já aproveito para deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, que é importante demais para mim, para eu continuar trazendo conteúdo de relevância para vocês. William, analisei os conteúdos programáticos que caem no meu vestibular. Qual o próximo passo que você recomenda? O que eu recomendo é que vocês, depois de analisarem o conteúdo programático do seu vestibular e vir se é nota aritmética simples ou ponderada, vocês darem um gás em matemática básica, porque matemática básica é essencial para o caminhar na física. Se você não domina notação científica, potenciação, radiciação, operações básicas, entre outros conteúdos, você não consegue ter um bom desempenho em física. Então, foque na matemática básica. No começo, estude tanto matemática básica lá em matemática, que você vai estar estudando inicialmente, quanto em física, para você conseguir estudar matemática básica de uma forma mais rápida. A física não exige tanta cronologia como as outras matérias, mas um andamento bacana
bacana de vocês darem a física é estudar a matemática básica, que nem eu falei, terem uma boa noção dela, saber a análise de provas do seu vestibular. Então, se um determinado assunto cai mais, você vai estudar em ordem decrescente, em física eu estou dizendo isso, né? Em ordem decrescente do que mais cai para o que menos cai. E dentro desses macro assuntos tem os micro assuntos. Exemplo, dentro de termologia tem dilatação e propagação de calor. Se propagação de calor cai muito, você vai estudar ela inicialmente e vai descendo em ordem decrescente também nos micro assuntos até chegar em dilatação térmica, que é um assunto que quase não cai, que você vai estudar menos e se der tempo. Sempre o que mais cai e lembre-se sempre de revisar o que já foi estudado. Faça questões juntas. Por exemplo, vou revisar eletromagnetismo e cinemática de uma mesma vez, porque é assim que cai nas provas. Você vai fazer os exercícios juntos. Eu vou comentar mais sobre isso numa próxima dica, mas já fica o adendo aqui para vocês. Exemplifica isso que eu não entendi de estudar em ordem decrescente e tudo mais. É o seguinte, tem os assuntos que mais caem, né? Ordem decrescente é sempre do maior para o menor. Então, eu vou estudar eletrodinâmica, termologia e óptica, por exemplo. É os que mais caem, nessa ordem. Começando com eletrodinâmica, qual que é os assuntos dentro de eletrodinâmica que mais cai? Vou lá e estudo esses assuntos. Aqueles que caíram uma, duas, sabe, poucas questões, eu nem vou ver no primeiro momento. Vou ver se sobrar tempo lá na frente. Parto para termologia. Estudo os microassuntos que mais caem em termologia. Aqueles que caíram pouco eu deixo para um segundo instante também. Eu vou fazendo assim. E lembre-se sempre de ir revisando, né? Isso que é uma exemplificação básica do que eu quis dizer. Agora eu vou dar uma exemplificação também mostrando na prática isso, para vocês entenderem de uma vez por todas. Vou exemplificar agora na prática para vocês. Aqui está aparecendo para vocês eletrostática. Essa aqui é uma análise da prova da Universidade Estadual do Ceará. Vocês veem que a eletrostática, ela cai bastante capacitores, é o que mais cai, né? Daí vem campo potencial e energia potencial elétrica. Esses dois assuntos é o que eu mais vou estudar. Se sobrar tempo, eu estudo força elétrica e lei de Coulomb, juntamente com cargas elétricas e eletrização. Mas os dois assuntos que eu mais vou estudar vai ser esse que caiu 6 questões nos últimos 10 anos e esse outro que caiu 5 questões nos últimos 10 anos. É esses assuntos que eu vou dar um direcionamento maior. E lembrando que eletrostática só representa 5% da prova de física da Universidade Estadual do Ceará. Então, eu vou ter que esperar chegar a vez da eletrostática. Vou estudar todos os assuntos que tiverem à frente dela e quando chegar a vez da eletrostática, eu vou fazer essa análise que eu fiz para vocês, por exemplo. Por isso que é importante conhecer a prova, para saber até nos microassuntos aonde estudar. Essa foi uma exemplificação bem simples. Vocês devem fazer isso com todas as áreas do conhecimento, com todos os conteúdos das matérias e todos os microconteúdos também. Como vocês devem saber, a memorização de fórmulas na física é crucial, ainda mais quando você consegue montá-las através de linhas de raciocínio. A memorização de fórmulas é essencial para o estudo da física, ainda mais quando você consegue montá-las através de uma linha de raciocínio. Eu vou exemplificar tudo que eu estou falando nessa fórmula aqui, ó. É a fórmula, a equação fundamental da ondulatória, né? Ela é uma equação muito boa para a gente exemplificar tudo que eu vou dizer a partir de agora. Para quem não conhece essa fórmula, é velocidade igual a lambda vezes a frequência. Essa fórmula, quando eu consigo entendê-la, eu consigo muitas outras fórmulas de brinde só de saber ela. Como assim, William? Vocês estão vendo que o lambda está multiplicando a frequência? O lambda, para quem não sabe, é o comprimento da onda. Se eu passo o comprimento da onda para lá dividindo, ele vai ficar diretamente proporcional, pois quando está dividindo, as grandezas são diretamente proporcionais, e quando está multiplicando, são inversamente proporcionais. No caso, o lambda e a frequência são inversamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Quando eu passo o lambda para lá dividindo, eu vou achar a frequência. Então, para eu achar a frequência é igual a velocidade sobre lambda. Outra coisa que pode parecer assim, ó. Vocês estão vendo que é a mesma conta, só que agora eu não tenho a frequência, eu tô com o período. V é igual a lambda sobre o período. Lembra que a frequência inversa do período? Tudo isso eu tô construindo através de uma linha de raciocínio. Olha, eu já consegui 3, 4 fórmulas só através desse conhecimento. Eu posso usar os macetes? Pode, só que eu vou procurar fórmulas mais complexas, como a do sorvetão, que é uma fórmula onde tem bastante variáveis e para tu entender todas elas é mais difícil, né? Mas essa aqui, para quem quer um macete também,
é velha, lambe, ferida. V de velha, lambda de lambe e ferida de frequência. E essa fórmula que eu mostrei, que eu substituí a frequência pelo período, vocês notam que a velocidade é igual ao lambda sobre o período, né? Isso não lembra vocês uma outra fórmula, que a velocidade é igual ao ΔS sobre o ΔT, ou seja, aquela fórmula da cinemática, né, da velocidade. Outra fórmula que só você entendendo esse funcionamento você consegue já matar e já lembrar dessa fórmula da cinemática, que é muito usada também. O resumo em física ele precisa ser extremamente sucinto e efetivo, mais até do que os resumos de humanas e linguagens. Quando eu digo sucinto, não quero dizer que ele seja pobre em informações. Tem que entregar tudo o que você precisa para responder as questões de maneira simples, objetiva. Quando você leia, fique claro o conteúdo escrito ali. Não adianta você colocar, por exemplo, um exemplo de uma pedra caindo lá do espaço. Você explicar detalhe por detalhe do que vai acontecer na trajetória dessa pedra. A hora que você lê aquilo ali, vai ficar tão grande aquele resumo que quando você chegar no ponto final, você não vai entender o que estava no primeiro parágrafo. Coloque figuras, desenho, sublinhe, puxe linha, faça da maneira que você entenda. Você tem que olhar o resumo e entender. Eu vou colocar um exemplo. Esse resumo, inclusive, não é meu. Eu peguei da internet, mas ele é muito bom. Ele exemplifica bem o que eu quero dizer. Talvez se você faça uma prova que exija um conhecimento físico maior, como o ITA, de algumas faculdades de medicina e outras coisas, você tem que colocar mais informações do que há nesse resumo. Mas se for um vestibular tradicional desse de física, aqui há muita informação útil e que você vai precisar para resolver questões. Então, se inspire nesse resumo para você fazer os seus. Uma coisa bacana que eu recomendo para vocês é tentar correlacionar os fenômenos físicos com a vida real. Assim, facilita o seu aprendizado e você também pode tentar explicar esse conhecimento que você adquiriu para as outras pessoas ao seu redor. Assim, você propaga o conhecimento e também ajuda na sua memorização do conteúdo visto na videoaula. Exemplo, eu vi numa videoaula de física como calcular o rendimento e a potência. Eu posso usar isso para calcular tanto do ventilador, quanto do ar-condicionado, quanto da geladeira aqui de casa e mostrar para os meus familiares o quanto gasta esses aparelhos eletrônicos. Isso é uma forma muito boa de aprendizado. Para vocês, como é que eu estudava física? Primeira coisa, vocês têm que ter um contato com o conteúdo teórico, seja por meio de videoaulas, ou materiais escritos, ou mapas mentais, apostilas, ou livros, seja lá como for. Eu, preferencialmente, usava videoaulas e se faltasse alguma coisa, eu ia no material escrito. Eu vou mostrar para vocês quais canais eu usava na minha preparação. O Física Total é o primeiro deles. É um canal muito bom, que traz um conteúdo muito bacana sobre física, tenta abordar de uma maneira bem fácil. Eu gosto bastante do Física Total. Outro canal, Davi Oliveira, Física 2.0, muito bom também. A organização que ele tem com os assuntos é um diferencial dele. Outro canal bom de física para vocês estudar, curso Enem gratuito, aqui atualmente com o professor Tonho. Excelente canal de todas as matérias, na verdade, principalmente de física, muito bom mesmo. Me Salva, outro canal que traz playlists diferenciadas para você, com aulas bem curtas e objetivas. Me Salva, Enem, muito bom para estudar física também. Para videoaulas também, tem a plataforma do Estúdio. Mas William, eu não tenho assinatura do Estúdio, mas não precisa. Para fazer exercícios, ver videoaulas, essas coisas, vocês não precisam ter assinatura. Podem ver que eu não tenho também, ó. Tá aqui para eu assinar o Estúdio, porque eu não tenho. Mas a assinatura gratuita que você faz um login ali, coloca os seus dados e você já tem várias provas do Enem antigas para fazer videoaulas, exercícios e tudo mais. Só algumas ferramentas que você precisa assinar. Por exemplo, corrigir redações, aulas ao vivo. Isso daqui é para quem tem o Estúdio pago, né, no caso. Outra coisa, para não deixar vocês na mão, aqui eu estudava bastante quando era material escrito pelas apostilas Bernoulli. Elas são bem boas também. No segundo momento, depois de ver a teoria, né, o que eu fazia? Umas anotações bem curtas. Aqui eu inclusive peguei as anotações do que eu mostrei para vocês, de física, né, sobre hidrostática. Aqui tem um resuminho meu, bem sintético. Dava até de simplificar mais, só que como hidrostática é um conteúdo bem difícil, eu resolvi colocar bastante anotações para eu me lembrar. É um conteúdo que eu não me dava muito bem, né? Daí eu resolvi fazer ele mais completo que o normal. Então, galera, depois de você fazer as suas anotações, e lembra quando eu falo anotações, pode ser flashcards, pode ser mapa mental, pode ser resumo, o que for melhor para você. E isso serve, geralmente, essas anotações, para você rever o assunto de maneira rápida e efetiva, não ficar tão travado nisso, né? E depois de você fazer as suas anotações, você pega e vem para os exercícios.
Onde você recomenda fazer os exercícios, William? Eu fazia majoritariamente no Study. É a melhor plataforma, eu acho, que para fazer os exercícios gratuitamente. Olha, só para vocês terem noção, ela tem 7 páginas só de exercício de hidrostática. Aqui hidrostática não é um assunto, né, que cai muito assim na maioria dos vestibulares, mas tem muito exercício gratuito aqui para vocês fazerem. Se vocês acharem que ainda não é o suficiente, vocês vêm no Google e digitam exercícios de hidrostática PDF. Vocês clicam num PDF qualquer aqui de algum professor, vai esperar carregar, carregou. Então, aqui vocês vejam que tem muito mais exercício para vocês fazerem. Apenas 10 páginas, né? Vai dar para vocês fazer bastante coisa. E tem os gabaritos embaixo. Vocês podem pegar um exercício desses, por exemplo, aqui, ó. Um exercício aqui da PUC, eu dou um Ctrl C e jogo lá no Google, né, para ver a resolução dele. Se vocês querem ver por que o gabarito é tal letra. E como fazer as revisões de física. As revisões de física seguem o mesmo modelo das revisões das outras matérias. Você vai ter o contato com aquelas suas anotações, que devem ser sintéticas e bem efetivas. Você vai dar uma lidinha para ver algum conceito e fórmula e vai partir novamente para os exercícios. O que eu recomendo? Você vai fazer muitas revisões de um mesmo assunto, certo? Tente não fazer as mesmas questões, porque depois de você fazer 2, 3 vezes, você já vai uma lembrança de como fazer aquela questão e não vai perder a efetividade das questões. Então sempre tente fazer assim, ó. Eu fiz até a questão 30. Então, na próxima vez que eu for fazer, eu vou continuar aqui na 31. Isso é muito bom porque você vai fazendo sempre questões diferentes, né? E vai ampliando o seu repertório. Além disso, você tem que resolver exercícios com as questões modelo, que são as questões que sempre estão presentes no seu vestibular e que você tem que saber mais ou menos o raciocínio necessário para responder elas. Não se culpem tanto depois de vocês verem a teoria e fazer as anotações e ir para os exercícios e não acertar tantas questões. É normal. Tem exercícios que você vai só conseguir acertar depois de você fazer vários deles, para você pegar o feeling de como funciona aquelas questões. Principalmente na área de exatas, você só consegue pegar o jeito da coisa depois de fazer muitos exercícios, porque tem coisas que teoricamente você já aprendeu, mas você consegue só fazer os exercícios com muita prática. Isso é bacana depois de você fazer muitas questões, você ir lá e complementar no seu resumo teórico. Ó, usando essa teoria eu consigo responder muitas questões. Ó, usando essa maneira de resolver aqui, ela é muito efetiva e eu consigo chegar à minha solução do problema muito mais rápido. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem bem. Esse é um exemplo que você, só de ter contato com o teórico e fazer as anotações, você já consegue responder. Aquela é uma questão que envolve a definição de radiação e você entende que radiação está ligada ao Sol e tudo mais. Então você consegue resolver só com o conteúdo teórico essa questão. Mas tem questões que você não consegue só com esse primeiro contato que você teve teórico responder a questão, como é o caso dessa questão aqui, ó. Que além de você saber propagação de calor, você tem que saber o porquê de a gente suar, o comportamento dos estados físicos da matéria e o entendimento do funcionamento do fenômeno citado. Então essas coisas você vai precisar tudo isso para conseguir responder apenas uma questão, para você ver a complexidade que algumas questões podem demandar. É importante você saber executar as fórmulas, é importante você entender os dados que a questão te fornece, é importante conciliar a interpretação de texto com o conhecimento teórico. Unindo tudo isso, você vai conseguir matar quase todas as questões de física. Muito importante, ao final da questão, você ver a resolução dela. E se você errou, por que você errou? Diagnostique o seu erro através de alguns métodos. Se você errou a questão por falta de conteúdo teórico, volte lá no seu resumo e dê mais uma lidinha, e se você vê que está faltando algum conceito, alguma coisa, você vai lá e complementa. Se você errou por falta de ver o conteúdo, ainda não chegou nessa parte, tudo bem. Dos males, o menos pior. Você ainda vai ver o conteúdo, então fique tranquilo. Agora, se você errou por interpretação de texto, se atente mais nas próximas questões. Olha o enunciado, olha o comando, veja tudo que ela te fornece e veja por que você não teve a sacada. Qual sacada que o professor que fez a resolução teve para chegar àquela resposta. Tudo isso é importante. Pontue tudo que o professor dizer na resolução e tente ver e tente refazer a questão daqui a um tempo para ver se você vai ter um raciocínio parecido, como você vai expor os dados na questão. Tudo isso é importante de se ver. Tem questões que são feitas para você errar. Toda prova tem questões fácil, médio e difícil.
Essas questões difíceis, até professores e alunos muito bons em física acabam errando. São questões que são feitas para o seleto de pessoas acertarem. E talvez você não necessite daquela questão se você quer um curso menos concorrido. Então não se culpe tanto por errar a questão. Agora eu vou falar um pouquinho das questões modelo, as famosas questões, né, modelo. Eu vou trazer superficialmente nesse vídeo porque eu quero trazer especificamente um vídeo só para elas, tanto de física, de química, de biologia. Para quem não sabe o que são questões modelo, são questões que têm uma mesma forma de resolver. Elas só mudam alguns dados, alguma informação ali, uma informação aqui, mas elas têm uma mesma forma de se responder. Elas são questões muito frequentes nas provas. E você entender as questões modelo do determinado vestibular te ajuda muito a garantir questões e pontos preciosos no dia da prova. Uma coisa muito bacana na hora de revisar o conteúdo de física é fazer questões alternadas. Por exemplo, assim, 20 questões de física moderna e 20 questões de estática. Você fazendo elas juntas e de forma aleatória, você consegue interrelacionar os conteúdos. Porque às vezes numa mesma questão pode estar embutido 1, 2 ou 3 conteúdos, né? Então você fazendo dessa forma, você acaba treinando pro dia da prova. Porque é assim que vai aparecer no dia da prova. Vai aparecer uma questão de óptica, uma questão de eletrostática, uma questão de hidrostática, uma questão de cinemática, uma de dinâmica, randomicamente preparadas, né? Para eles testarem como está o seu conhecimento de física. É legal na hora de você fazer questões, você fazer das mesmas bancas. Não adianta, por exemplo, você misturar uma questão do ITA com uma do Enem, por causa que são bancas totalmente diferentes. Eu só recomendo, nesse último exemplo que eu dei, do ITA e do Enem, as questões, você misturar elas se você quiser um curso muito competitivo, pois no momento que você faz uma questão do ITA, o conhecimento e a estratégia e as dicas que você acaba adquirindo são extremamente superiores ao do Enem. Então, se você conseguir fazer as questões do ITA, você consegue facilmente matar as do Enem. Só que isso não é para todas as pessoas, né? Você quer fazer um curso com uma nota de corte baixa, não adianta você ficar se matando nas questões do ITA. E outra, eu vou trazer para vocês, para fechar esse combo de natureza, biologia e química. Então, fiquem ligados aí no canal que tem muito conteúdo bacana para ser trazido. Eu vou deixar inclusive um material escrito aqui de bônus na descrição para você que ficou até agora no vídeo. O meu muito obrigado novamente, aquele abraço e falou!